Só que talvez isso tenha que ser feito de uma forma mais efetiva e mais enérgica, assim, ter mais opções, mais operações, o poder uma vontade política mesmo. Vontade política mais, assim. Tem um problema nacional, que é a questão que você renova os governantes a cada 4 anos, e o pensamento dessas revitalizações, elas vão se dar ao longo de 20, 30 anos, eventualmente. E isso tem que ser pensado dessa forma. Os projetos têm que ser de longo prazo, não somente projetos mais de curto prazo, voltados para resolver alguns problemas. Sim, são resolvidos alguns problemas, mas o que acontece em cada mudança de governo é que o governo que entra, ele descontinua projetos anteriores. São bons projetos que vem acontecendo. Ele para projetos anteriores e cria novos projetos, que provavelmente vão durar os seus 4 anos da sua gestão e vão parar na próxima gestão. Então, essa descontinuidade dos projetos de requalificação das cidades é um problema nacional, assim, na escala nacional. Agora, como é que você vê nessa questão da caotização de São Paulo, né? Quais são as alternativas que você vê? Mais investimento em transporte público, aumento de impostos no carro, aumento da restrição de rodízio, pedágio urbano, maior espaço para a bicicleta, a motocicleta, acho que assim, o principal é investir realmente em transporte de massa, de qualidade, não pensar no metrô que tem poucas linhas, poucas estações e poucas composições circulando. Não adianta, as pessoas ficam amontoadas dentro dessas composições e não tem conforto, não é de qualidade. A pessoa que usa esse metrô, que era para ser realmente o melhor meio de transporte, ela não vê a hora de ter a oportunidade de comprar o carro dela e ficar parado no trânsito. Né? Justamente, pelo menos ela fica no conforto pelo menos no conforto do carro dela, liga o ar-condicionado, liga o rádio e ele está tranquilo. Então todo mundo, e a ampliação do crédito no Brasil se viabilizou, né? Muitas pessoas conseguiram ter acesso ao automóvel e hoje estão aí parando cada vez mais o trânsito em São Paulo. Isso é uma questão, assim, acho que quando você tem um transporte público de qualidade, você consegue resolver vários problemas dessa questão da circulação nas cidades. Investir também em transportes de baixo impacto, a bicicleta. A bicicleta, no Brasil, ela sempre foi pensada como um objeto de lazer. Muito pouco ela foi pensada e vendida e marketizada como um elemento de transporte. Mesmo, né? E teria que pensar como a gente consegue inserir a bicicleta, por exemplo, na cidade de São Paulo. Não adianta eu pintar uma faixa da circulação de veículos de vermelho, porque eu vou criar um problema maior ainda, vou provocar acidentes. Existe o espaço rodoviário, ele é mínimo, tem uma disputa selvagem, né, no trânsito por esse espaço. Então as pessoas circularem junto dessas rodovias vão sofrer. As calçadas, tem bairros que você vê que não foram planejados para receber nem o pedestre, imagina uma bicicleta. Aliás, então, as calçadas em São Paulo é uma outra questão também, né? Porque as calçadas em São Paulo estão em estado de petição de miséria, né? Exatamente. A gente falou, mal recebem os seus pedestres, né? Porque é buraco, sujeira, mato. Eu moro no Brooklyn, as calçadas das ruas internas ali, locais do Brooklyn, são calçadas de 1,20 m, 1,5 m. Você tem uma árvore, tem um poste, você não consegue passar a pé nas calçadas. Realmente é um problema sério a questão das calçadas. Assim, São Paulo é uma cidade na escala de Nova York. Você anda em Nova York, em Manhattan, a qualidade das calçadas e o espaço urbano para as calçadas é outro. A gente não dá nem para comparar. É uma cidade da mesma escala, né? Aqui a gente prioriza o automóvel, não consegue atender o automóvel, e o pedestre, ele não é priorizado, também não consegue circular. Então tem um problema real de circulação na cidade. Tem um artista plástico que se chama Jarbas Lopes. Algum tempo atrás, ele desenvolveu um projeto lúdico de arte, um projeto de arte, que se chama Ciclovia Aérea. E ele pensou, de certa forma, ali dentro da arte, do ambiente da arte, né, essa questão do problema das cidades, ele planeja uma ciclovia aérea. Quem sabe esse não seria uma possibilidade a longo prazo para a gente pensar. A gente tem que realmente separar a circulação de bicicletas do automóvel, tem que ser um espaço reservado para eles, para a bicicleta. Senão não vai funcionar. Não vai funcionar, isso vai provocar mais acidentes. Agora no domingo que estão funcionando essas ciclovias aqui em São Paulo, sim, os caras têm que colocar cone. Sim, sim. Vem uma operação da CET ali, pega quilômetros e quilômetros, cara, isso deve ter gastado bilhões em cone ali. Cones. E vai separando a ciclovia, porque se não separar, os caras de carro, mesmo no domingo de manhã, os caras passam por cima, né? Bom, eu ando de bicicleta e eu percebo isso. No final do horário, quando está terminando o horário da ciclovia, do funcionamento, no domingo, infelizmente é só domingo, os veículos, alguns já um pouco nervosos, já começam a entrar, passar, raspando nos ciclistas,
já começa uma certa... Um ambiente mais selvagem. Já volta a disputa, né? Pelo espaço e já começa a ficar perigoso. Mesmo com cone, assim, já tem que ter um certo receio, um certo cuidado, né, em andar nessas ciclovias. Nós estamos aqui conversando com o arquiteto urbanista André Lompreta, do escritório Defolia e Associados, e eu vou pedir para o Caetano ver como é que está a participação dos nossos internautas. Olha só, Gilberto, o Alexandre que mandou a pergunta sobre arquitetura sustentável, a última pergunta para o André. Como a gente está falando aqui sobre São Paulo, ele está querendo saber sobre parques em São Paulo. Aí ele está dizendo o seguinte: São Paulo tem dezenas de parques, nem todos estão funcionais, nem todos bem conservados, nem todos muito usados. O que um parque precisa ter para conseguir atingir plenamente suas funções? E quais são essas funções? Bom, o parque, ele é um sistema de lazer da cidade. É uma área onde a cidade vai respirar e tudo mais. Assim, um primeiro ponto que seria desejável, se a gente tivesse essa possibilidade, se a gente tivesse questão de segurança pública, seria os parques totalmente abertos, os parques sem muros. Você consegue criar uma integração maior da cidade com os parques. Alguns parques têm mais dificuldade de acesso, são menos visitados, alguns parques têm problemas de conservação e manutenção. Mas a gente pegar o modelo do Ibirapuera, por exemplo, é um parque que funciona super bem na cidade, é um parque central, com facilidade de acesso. Se ele fosse um parque mais aberto, ele seria possivelmente melhor ainda, não tivesse aquele muro, aquela cerca em volta dele. Então, assim, o programa do parque é focado principalmente em lazer. Então, tem diversos programas, você pode andar de bicicleta no parque, pode ir no final de semana, caminhar, correr, levar o cachorro. A gente volta ao exemplo do Central Park em Nova York, né? Não tem um muro. Não tem muro. O Ibirapuera você tem que andar até chegar nos portões para você poder entrar. Exatamente. Em vez de você ter um bom policiamento ali porque o muro foi colocado para quê no Ibirapuera? Para você conseguir fechar ele à noite, né? Para as pessoas não dormirem, para não ter fumaça, não fazer fogueira. Exatamente, para o cara não ir lá para lá e morar lá durante a noite. Eles conseguem fechar o parque à noite, controlar isso, então as pessoas ficam do lado de fora. Mas falta parque em São Paulo, na tua visão? Falta. Uma cidade com 20 milhões de habitantes, você olha, você entra numa foto aérea da cidade, você vê a mancha urbana, é difícil, você tem que chegar a dar um zoom para identificar as áreas verdes, né, que você tem disponível na cidade. Falta muito parque. Principalmente na região central, zona leste, você vai para uma área densa de ocupação do território, sem a presença de praças e parques. E a gente já vai chegando ao fim da nossa entrevista aqui, então eu quero aproveitar o André aqui para fazer uma última questão aqui, que é o seguinte, André, nós vamos ter 2 grandes eventos esportivos aí, né? Sim. Copa do Mundo e Olimpíadas. Como é que você está enxergando isso? Vai trazer uma ajuda, pode influenciar na melhora do cenário urbano, no desenvolvimento sustentável das cidades ou não? Eu acredito que sim, eu confio que isso vai dar certo. Eu acho que em relação à Copa do Mundo, a gente vai ter uma possibilidade de melhorar a infraestrutura de todas as capitais que receberem jogos, infraestrutura de transporte, serviços, isso é um fato. É uma oportunidade também para a gente recuperar os nossos aeroportos, que estão defasados, estão obsoletos, pequenos, não funcionam bem. Você entra em Congonhas, São Simão, no Rio de Janeiro, é um caos, parece que está entrando numa rodoviária de um país subdesenvolvido. O que eles vão fazer nos aeroportos? Tipo uns puxadinhos? O planejamento tem que ser mais abrangente, você tem que realmente ampliar os terminais de passageiros, tem que melhorar a infraestrutura de pista. Tem essa demanda em quase todos os aeroportos do Brasil. Eu fiquei pasmado outro dia que eu vi na revista Exame que um aeroporto nos Estados Unidos tem mais fingers do que todos os aeroportos do Brasil. Do Brasil, exatamente. A gente tem uma estrutura totalmente insignificante comparando com países desenvolvidos de aeroporto. Eu estou enganado, me parece que o Rio de Janeiro, em função de Copa e Olimpíadas e talvez da sua própria administração, do modelo de administração, está se saindo melhor nesse cenário. O Rio de Janeiro está se movimentando mais nesse cenário. Assim, em relação à Olimpíada, que é mais pontual, a gente está falando só de Rio de Janeiro, na Copa do Mundo, a gente vai interferir em várias cidades do Brasil, mas a Olimpíada é focada no Rio. E o Rio de Janeiro está se mexendo em alguns aspectos, sim. Assim, a recuperação do centro do Rio de Janeiro, lá o Maravilha, lá. Exatamente. O sistema de transporte lá para a Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes. Isso tudo está Parece que o Rio de Janeiro vai ser um pouco mais beneficiado, ele está agindo mais. São Paulo, por exemplo, eu não estou vendo nenhuma grande obra de infraestrutura urbana que vai beneficiar a cidade. Não, nenhuma. Infraestrutura urbana ainda não. Tem um planejamento. Veículo de transporte leve sobre trilhos para chegar no estádio. Não tem ainda, não vejo também esse processo de projeto, de desenvolvimento. Tem um planejamento aí para desenvolver o Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos. Isso é muito importante, com certeza
é necessário para receber uma Copa do Mundo, possivelmente uma abertura. E no Rio de Janeiro, especificamente, assim, o Rio de Janeiro está se mexendo, tem alguns projetos em andamento, tem algumas concorrências de projetos públicos, que isso é muito interessante, você abre a conversa, o diálogo do projeto e você possibilita criar novas ideias, não só ser um projeto direcionado, que não necessariamente vai ser o melhor projeto. Tem o projeto das residências temporárias da imprensa, que é um concurso que vai ser um resultado agora, acho que na semana que vem, projeto para mais de 1.000 habitações, hotel, que foi um concurso na região da área portuária, ali na Francisco Bicalho, próximo à rodoviária do Rio de Janeiro. Tem toda a área portuária que existe um projeto de requalificação, mas para que isso fosse mais efetivo, seria muito interessante que os equipamentos olímpicos, pelo menos os principais, fossem inseridos nessa região da área portuária. A gente pega o modelo de Barcelona, que em 1992 fez uma Olimpíada, requalificou todo o seu porto antigo, e hoje é uma referência de turismo mundial, até hoje. A gente já tem... Barcelona é considerado o melhor exemplo de legado que uma obra, como uma Olimpíada ou uma Copa do Mundo, podem transformar uma cidade. Pode transformar. E o Rio de Janeiro é um modelo muito parecido. A gente tem essa oportunidade na mão, e a única questão que eu vejo aí é que deveria realmente ter alguns equipamentos olímpicos posicionados na região da área portuária. Você tem vários terrenos ali que não são utilizados, uma área de galpões que não são obsoletos, não são utilizados hoje, e poderia ter alguns equipamentos trazendo todo um crescimento no entorno de comércio, serviços e valorizando essa área. Que já tem uma procura, que você falou desse lançamento imobiliário lá, já que vendeu 680 apartamentos. Exatamente. Todo o Porto do Rio, interligado ao centro do Rio, tem uma possibilidade de se requalificar, de se remodelar com a condição da Olimpíada. Tem um pensamento de desenvolver os principais equipamentos olímpicos na Barra da Tijuca. Isso vai ser objeto de um concurso de um master plan, patrocinado aí pela Prefeitura com apoio do IAB, e é um concurso onde os principais equipamentos vão estar na Barra da Tijuca. Não sei se seria a melhor opção, acho que se tivesse pelo menos alguns dos equipamentos, alguns importantes na região da zona portuária, isso seria mais interessante. E todos os equipamentos cabem nessa região. Se você for analisar os terrenos disponíveis. Dividir um pouquinho, né? Dividir um pouco, sim. Até na última participação dos internautas. Olha só, Gilberto, eu recebi uma pergunta aqui, acho que é uma boa pergunta para finalizar, que é como o André como você define o seu estilo de projetar, o seu estilo de arquitetura? Bom, não sei se seria estilo o termo, mas assim, a forma que eu vejo tanto o projeto urbanístico quanto o projeto de arquitetura é um pensamento contemporâneo. Acho que a gente tem que olhar para frente, analisar as referências que estão sendo feitas em países mais desenvolvidos, como está sendo pensado essa forma de projeto, ver como a gente consegue adaptar isso ao Brasil, ou eventualmente descartar totalmente essa referência e tentar criar um modelo brasileiro, só que com pensamento de vanguarda, pensar nas cidades de forma mais otimizada, melhorar o sistema de transporte, criar essas centralidades. O modelo das cidades compactas ele é um pensamento, acho que tem que entrar um pouco mais aí na cabeça dos arquitetos e dos urbanistas. E o edifício arquitetônico ele também tem que representar o tempo da sua arquitetura, né? São Paulo a gente tem uma diversidade muito grande dos elementos de arquitetura que são construídos hoje. A gente tem cópias de edifícios antigos, tem arquitetura que neo isso, neo aquilo. Eu acho que assim, o edifício, a relação que ele deve ter com a cidade é uma relação contemporânea, até porque daqui a 100 anos a gente é interessante eu saber qual o edifício que foi feito em 2011. Né? Eu vou ter essa leitura através da imagem que esse edifício vai ter, da forma que ele foi pensado. E para terminar aqui o nosso programa de hoje, eu vou pegar aqui os resultados da nossa enquete aqui no portal do Urban Systems. Nós perguntamos aqui, a tecnologia pode ajudar a planejar cidades mais organizadas e sustentáveis? E